Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia da primeira semana do PET Volume 3. O tema que nós vamos estudar essa semana é a estrutura fundiária, ou seja, divisão de terras no Brasil e no mundo. Então, caro estudante, nessa semana você vai aprofundar sobre o debate da estrutura fundiária do Brasil, analisando os principais problemas relacionados, compreender a necessidade de redistribuição das terras e os principais movimentos e agentes relacionados. Então, vamos ficar por dentro de alguns conceitos. A terra é um elemento da natureza fundamental para a sobrevivência humana. É nela que se desenvolvem atividades primordiais para toda a produção de que necessitamos, razão pela qual deve cumprir, antes de tudo, uma função social, sendo produtiva e destinada a oferecer abrigo e alimento. A terra é, antes de tudo, o lugar das relações estabelecidas através da identidade de pertencimento onde a vida se faz. Então, é ali na terra que nós vamos construir, a nossa moradia, e é ela que vai nos fornecer o alimento para nossas famílias, como também ali o gado, os animais vão ser criados, vão precisar dela até chegar à nossa mesa. Então, ela é essencial para a vida humana. Apesar da imensidão do território mundial, não conseguimos distribuir as terras de forma justa. O resultado é a concentração nas mãos de uma pequena parte da população, a exemplo do território brasileiro, onde perpetua uma das maiores concentrações de terra do mundo. Assim, populações mais pobres são vítimas da falta de acesso à terra, o que gera consequências na qualidade de vida e no acesso aos meios de produção. Então, há uma grande desigualdade na distribuição de terra. Então, há concentração de muita terra na mão de poucos. E pessoas que necessitam ali da terra, para a sua sobrevivência, para plantar ali o seu pão de cada dia, às vezes não tem condições, de ter essa terra. E no Brasil é onde tem uma das maiores concentrações de terra do mundo. O Brasil tem uma grande extensão territorial, é o quinto maior país do mundo em extensão, E essa divisão vai se tornar evidente aí para frente, que nós vamos ver. Aqui nós temos aqui a estrutura fundiária no Brasil. As estruturas fundiárias em países periféricos como o Brasil apresentam heranças do período colonial, quando as terras foram dominadas pela coroa portuguesa, que as distribuiu segundo seus interesses, as sesmarias e as capitanias hereditárias, que podem ser entendidas como terra doada pela coroa a seus donatários, que poderiam ocupar e explorar. Foi o modelo de apropriação implantado que afirmou a dominação da terra, gerando a concentração nas mãos da elite, o que revela o exercício do poder e da exploração até os dias atuais. Então, essa distribuição de terra já começou quando os portugueses chegaram aí ao Brasil, Eles pegaram, separaram lá as capitanias hereditárias, as sesmarias, e escolheram quem iria ficar naquela terra de acordo com o seu interesse. Lá eles exploravam determinado local. Aqui tem um gráfico que ilustra a estrutura fundiária brasileira. Aqui nós temos por regiões, dividida aqui em grandes propriedades, médias propriedades e pequenas propriedades. Se a gente for ver aqui, na região norte, quase todas as propriedades são grandes propriedades e poucas são média propriedade e pequena propriedade. No centro-oeste também tem um número bem grande aqui, de grandes propriedades. Pouco aí de médias propriedades e menos ainda de pequenas propriedades. Então, a região centro-oeste que
Tem grandes plantações lá, né, para exportação e criação de gado também para exportação. Então, grande parte está nessas grandes propriedades. Nordeste, aqui está menos de 40%, né, de grandes propriedades, um pouco mais de 20% de média propriedade e quase 40% aqui de pequenas propriedades. Se a gente for ver aqui do Nordeste, se for juntar a média propriedade e a pequena propriedade, o número vai ser maior do que das grandes propriedades da região Nordeste. No Sudeste, nós temos aqui menos de 40% também de grandes propriedades e no Sul também, mesmo valor aqui, ó. As médias propriedades, nós temos aqui um pouco mais de 20% na região Sudeste e também aqui um pouco mais de 20% na região Sul. Na região Sul, as pequenas propriedades passam de 40%. E na região Sudeste, chega a quase 40%. Se a gente for perceber, na região Norte e Centro-Oeste estão concentradas a maior parte das grandes propriedades. E na região Nordeste, Sudeste e Sul existem as grandes propriedades, mas se a gente juntar a média propriedade e a pequena propriedade, esse número vai sobrepor essas grandes propriedades. Aí nós temos aqui a Lei das Terras, 1850, Lei número 601 de 1850, definiu a posse por meio da compra e dessa maneira concede grandes propriedades aos que já eram fazendeiros, criando assim uma estrutura de permanência da terra na mão de poucos proprietários. A restrição à terra era realidade para os escravos libertos e camponeses, o que intensificava o conflito. O Estatuto da Terra propôs a utilização do uso para produção e produtividade, uma medida que viabilizou a reforma agrária, devolvendo a terras produtivas e improdutivas às famílias sem terras para cultivá-las. Porém, movimentos contra a exploração dos trabalhadores e a favor da reforma agrária, a partir da metade do século XX, transformou-se em ações fundamentais para o exercício da cidadania. Então, essa lei em 1850, né, definiu a posse aí por meio de compra, ou seja, quem tem poder aquisitivo comprava a terra. Então, já que os grandes fazendeiros já tinham dinheiro acumulado, né, então eles acabavam comprando essas terras. Aí está falando que a terra era restrita aos escravos libertos e camponeses, né, intensificando aí, então, o conflito. Com o tempo, criou-se o Estatuto da Terra, que viabilizou a reforma agrária. A reforma agrária é uma maneira deles tentar devolver as terras dos grandes latifúndios, né, que são improdutivas, ou seja, que aquele fazendeiro lá não está utilizando para famílias que não têm terra para cultivar, então, naquele local. E no século XX intensificou aí, né, as ações aí contra a exploração dos trabalhadores rurais a favor da reforma agrária. Nós temos aí os grupos de sem terras que representam essas ações. Então, a estrutura fundiária em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Países desenvolvidos possibilitaram a maior democratização da terra ainda no século XIX. A maioria deles tiveram ocupação vinculada a uma estrutura fundiária planejada, com pequenas e médias propriedades, desenvolvendo projetos de assentamento e minimizar as questões relacionadas à produção do campo, e também investindo no desenvolvimento tecnológico. Então, os países desenvolvidos, lá a estrutura fundiária já é mais democrática. Então, já é dividida de uma forma não tão desigual. A maior parte das estruturas aí são com pequenas e médias propriedades e foi dividido com projetos de assentamentos para minimizar aí essas questões relacionadas à produção no campo. Investiram também em tecnologias para a produção. Já os países subdesenvolvidos, com grande concentração de terra, têm uma expressiva parte de sua população sem acesso da mesma.
áreas ocupadas por latifúndios voltados para atender a exportação deixa de lado as necessidades básicas do seu povo, o que dificulta a vida dos pequenos produtores, que sofrem com a lenta reforma agrária e com medidas governamentais ineficientes para o desenvolvimento da produção em pequenas e médias propriedades. Então, já no subdesenvolvido, já é desigual essa concentração de terra, a maior parte está concentrada na mão de poucos, né? O que dificulta aí a vida do pequeno agricultor nas pequenas e médias propriedades. Diante da estrutura apresentada nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, estabelecer uma estratégia política mundial que trate da questão apresentando projetos e ações que permitam uma contínua democratização da terra é primordial. Para isso, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, é indispensável. No sentido, a organização propõe um amplo debate e negociações que possibilitem a erradicação da fome e da pobreza do mundo. Então, a FAO, ela age aí, o principal foco dela é de erradicação da fome e a pobreza no mundo. Para isso, eles tentam levar os recursos para distribuição de terras de maneiras conformes que vai para todo mundo e ensinar aquelas pessoas a produzir ali daquele determinado local. Com o objetivo de eliminar a fome e a segurança alimentar e promover uma adequada gestão dos recursos naturais que melhora as condições de vida da população, a FAO estabelece um diálogo permanente entre as nações. Então, ela está sempre aí promovendo esse diálogo para tentar combater a fome e a pobreza no mundo. A fome é um dos principais desafios do mundo globalizado. A distribuição de alimentos não se alinha à produção. O resultado é uma significativa parcela da sociedade subnutrida e sem acesso a alimentos, o que torna cada vez mais essencial o diálogo sobre a questão. Então, tá aí, a pessoa ela não tem um pedaço de terra, não foi lá para a cidade grande. Talvez ela tenha o desejo lá de plantar, para colher, até mesmo para se alimentar. Mas só que ela não tem esse pedaço de terra onde ela pode fazer isso. Aí ela está lá na cidade grande, mas não consegue serviço, ou então não consegue um serviço adequado para sustentar toda a família. Lá ele vai ter que comprar esse alimento. E muitas vezes o que ganha ou o que não ganha, né? Não dá então para sobreviver, para se alimentar de forma correta. Então talvez se ele tivesse ali um pedacinho de terra onde ele estaria plantando, ele poderia pelo menos alimentar a sua família. Agora nós vamos para as atividades. Podemos considerar na estrutura fundiária do Brasil que os latifúndios, grandes propriedades rurais em extensão, ocupam o maior percentual de terras agricultáveis? Então, está aí uma afirmação, está considerando que no Brasil os latifúndios, as grandes propriedades em extensão, né, ocupam o maior percentual de terras agricultáveis. Você concorda com essa afirmação? As terras agricultáveis estão lá nos grandes latifúndios? Aí você vai justificar a sua reforma por quê? Diferencie a estrutura fundiária dos países desenvolvidos com a estrutura dos países subdesenvolvidos. Então, como é que a estrutura dos países desenvolvidos? Ela é bem distribuída ou não? E dos subdesenvolvidos? Todos têm acesso à terra? Aqui nós temos uma charge. Aí você vai responder a 3 e a 4 através dessa charge. Aqui nós temos uma família, né? E nós temos um terreno aqui todo cercado de arame, né? Aí tá, propriedades do senhor, todos da Silva. Silva Júnior, Silva pai, Silva avô. Então, é uma propriedade de uma pessoa só, de uma família só. Mas, pai, ouvi dizer que todos têm direito à terra? Por que não temos a nossa terra? Então, aqui está uma família querendo trabalhar, né, com todos o material aqui, nas costas, malinhas, mas não tem aonde plantar. E aí tem uma terra enorme, né?
que é só de uma pessoa. Na sua opinião, quais os problemas decorrentes da estrutura fundiária do Brasil retratado na charge? Então, o que está relacionado aqui? O que está retratando aqui nessa charge? Número 4. Justifique a necessidade de romper com a situação retratada na charge. Então, de acordo com a situação aí, é importante acabar com essa situação? Por quê? Número 5. Nós temos um trecho, né? Aqui no número 5 que está pedindo para nós lermos. No estágio atual de desenvolvimento do Brasil, a FAO atua com foco na promoção do diálogo e debate internacional para o intercâmbio de experiências e projetos, com enfoque especial na cooperação Sul-Sul. Então, a FAO está aí nessa luta, né, também pela divisão igual de terras, para tentar combater aí a fome e a pobreza. Com isso, ela vive em constante diálogo aí com os países. Aí vocês vão colocar aí, explique o que é a FAO, o que é, o que ela faz e qual a sua importância. Então, uma boa aula para vocês, até semana que vem.